E aí, tudo bom com vocês? Tô aqui para mais um vídeo desse canal. Vídeo esse que vai completar o vídeo anterior. No vídeo retrasado, eu mostrei para vocês como eu fazia as marcações do meu caderninho caixa. Lembra? Se você não viu, volta 2 vídeos atrás que você vai ver. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês como eu fazia o fechamento do meu caixa, só que de uma maneira positiva. Mas nem todos os dias o seu caixa vai bater positivo. Nem todos os dias você vai conseguir fechar o caixa no final do dia positivo. Tem sim, e vai ter um dia que você vai gastar mais do que você vendeu. Isso é normal de acontecer, tá? Inclusive, pode acontecer de você não conseguir positivar o mês, você ficar trabalhando durante o mês com o dinheiro no caixa, com o dinheiro do mês anterior no seu caixa ainda. Isso é super normal de acontecer, tá? Espero que não esteja acontecendo com você, mas comigo já aconteceu e acontece direto. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu quero mostrar pra vocês como você vai fechar esse caixa seu quando ele der um valor negativo. Exemplo, cheguei no final do meu dia, final do expediente, e somei o valor que eu tenho em dinheiro total, né? Tanto no meu caixa quanto o valorzinho que eu tinha no dia anterior, que está anotadinho também, certo? Somei o valor total. Vou usar valores fictícios. Exemplo, tá bom? Somei tudo, deu um valor X, certo? Eu diminuí o valor que eu tinha anteriormente e ficou um valor negativo, certo? Peguei outra folha aqui para dar um exemplo para vocês, mas é os mesmos valores que a gente usou no vídeo anterior, tá? Tá igualzinho do vídeo anterior, só mudei a folha aqui, coloquei a caneta que fica mais fácil da gente enxergar. Quando o seu caixa der um valor negativo, isso significa que você utilizou tudo que você tinha no dia anterior para ele dar um resultado final, tá? O total acumulado negativo. Significa que você usou tudo que você tinha no dia anterior e ainda um pouco mais. O que significa que você deve ter pego dinheiro emprestado de algum, ou tirou da sua reserva que você tinha guardado, enfim, ou pegou dinheiro emprestado com alguém, certo? Quando no total acumulado esse valor dá negativo. Eu vou te dar um exemplo. Somei o meu caixa, diminuí o valor que eu tinha pego emprestado, certo? E deu um valor negativo. No caso aqui, eu somei o meu caixa, diminuí o valor que eu tinha pego emprestado e mesmo assim ficou menos R$600, certo? Eu gastei o total de R$2.500. Nesse dia eu tive muita despesa, por isso que ficou negativo, certo? Como que eu vou encontrar? Aqui eu tenho quanto eu gastei e como eu somei e diminuí do dia anterior, o que eu tinha pego... Dia anterior não. O que eu tinha pego emprestado eu já diminuí, deu menos 600. Como que eu vou saber quanto que eu tenho de total líquido? Pra descobrir quanto que eu vendi naquele dia. Simples, você vai fazer. Qual é a diferença de R$1.500 para R$600 pra ficar negativo? Porque se aqui tá negativo, significa que o total acumulado também era negativo. Você vai fazer R$600, que é o valor negativo, mais aqueles 1.500. Porque pra ficar negativo, significa que você gastou, além desse, você gastou esse também, entendeu? Então, esse mais esse vai ficar o total de 2.100 negativo, certo? Então, aqui eu já tenho o valor negativo, eu tenho o valor total, o total acumulado, que tá negativo, né? Tá no vermelho. No caso, esse valor eu tenho que devolver pro mês anterior ainda, para ele positivar, certo? O total acumulado, o total líquido do dia e a despesa. Para eu encontrar quanto que eu vendi, o que eu vou fazer? A soma desses dois. A soma não, a diminuição. Eu vou pegar esse valor menos esse para encontrar quanto que eu vendi aquele dia. Que vai ser, ó, 2.100 menos 2.500, total de R$400. Então, quer dizer que eu vendi R$400. Como que você vai saber se essa soma tá certa? Você vai fazer da seguinte maneira. R$400, certo? Positivo, menos os 2.500, dá menos 2.100, certo? Mais os R$1.500, ó, menos 2.100 mais os R$1.500, mais 1.500, é o total de menos R$600, tá vendo? É confuso? É bem confuso, porque nesse caso aqui eu te mostrei o dia que você gastou muito, muito mesmo, a ponto de você gastar tudo que você tinha nesse mês e ainda um pouco teve que pegar uma reserva de algum outro lugar. O que acontece? Como eu falei no começo do vídeo, às vezes a gente trabalha um mês utilizando o dinheiro do mês anterior. Você não conseguiu positivar seu mês ainda a ponto de tirar aquele dinheiro do mês anterior e poder guardar, enfim, entendeu? Então eu dei esse exemplo. É difícil? Parece. Mas não é tanto assim. Depois que você se acostuma a fazer ali, você pega o jeito, você soma primeiro o seu caixa, diminui o que você tirou do mês anterior, certo? Deu aquele valor ali. E aí você vai ver a diferença dele pro dia anterior para achar o total líquido, certo? Vai anotar o valor que você tem na despesa. Para achar o valor que você vendeu, você vai somar
o valor do total líquido negativo, né? O valor negativo, qual a diferença dele para a despesa, que será o valor da entrada. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu vou dar um exemplo mais simples. Um exemplo que seu caixa, seu total acumulado deu um valor positivo, mas o total líquido deu um valor negativo. Exemplo. Somei o meu caixa, contei todo o dinheiro e eu tenho R$1.000, certo? Então, eu tenho R$1.000, só que é menos do que o dia anterior. Isso significa que o meu total líquido ficou negativo. Quanto que ficou negativo? 1.000 menos 1.500? Se você somar na calculadora, você vai ver que vai dar menos R$500. Eu somei a minha conta, a minha despesa, e eu gastei nesse dia o total de R$1.000. Vocês podem ver que eu tô dando outro exemplo, mas estou usando a mesma linha do dia 18 aqui em cima, tá vendo? Eu só tô fazendo de uma forma diferente, na forma que eu não precisei pegar dinheiro do mês anterior. Eu usei dinheiro do dia anterior, só que não do mês anterior, que nem eu dei nesse exemplo aqui. Voltando, como eu vou achar aqui o total da minha entrada? Vocês podem ver que eu tô usando a mesma linha do dia 18 aqui, tá? Tô dando um exemplo diferente. Nesse caso, eu gastei mais do que eu vendi, só que eu não peguei dinheiro do mês anterior. Eu só usei o dinheiro do dia anterior. Usei R$500 do dia anterior, certo? Restou acumulado apenas 1.000, tá? Mas eu gastei mais do que eu vendi. Como eu vou encontrar o quanto eu vendi? 500 menos R$1.000, certo? Ó, menos 500, já tava na minha calculadora. Por que ele já tava? Porque eu peguei o valor que eu tinha, 1.000, e somei menos o valor do dia anterior. Deu 1.500, certo? Para eu achar qual é a diferença de menos 500 para 1.000, eu vou colocar mais 1.000. Menos 500 mais 1.000 é o total de R$500. Significa que eu vendi R$500, gastei 1.000, ficou 500 negativo. 500 negativo mais os 1.500 que eu tinha no dia anterior, R$1.000 positivo. Então, aqui, eu gastei mais do que eu vendi, certo? Meu caixa ficou negativo nesse dia. Só que como eu tinha dinheiro suficiente para cobrir no dia anterior, restou ainda R$1.000, certo? Porque no dia anterior eu tinha 1.500, certo? Vocês viram aí? 2 exemplos do que vai acontecer no seu caixa, do que pode acontecer. E, como eu disse, às vezes vai dar um nozinho aí, você vai achar meio complicado, mas devagarinho você vai entendendo. O negócio é você ir fazendo e fazer todos os dias, certo? É você entender que você tem que diminuir o que você tinha no dia anterior. Você precisa somar todo o seu caixa, diminuir o que tinha no dia anterior primeiro para saber o total acumulado, tá? Total acumulado ali, valor da despesa ali, agora sim eu vou achar o meu total líquido primeiro, antes de eu achar o total que eu vendi. É assim que funciona. Peguei o total acumulado, diminuí o valor do total do dia anterior, deu o meu total líquido, certo? Se eu tenho 1.000, no dia anterior eu tinha 1.500, então o meu total líquido é R$500 negativo, que foi o que aconteceu naquele dia. Eu gastei mais do que eu vendi, certo? O valor do total líquido negativo menos mais o valor que eu gastei, dá o total do valor que eu vendi. É meio confusinho, como eu disse, mas é assim que eu faço meu fechamento de caixa e sempre bate tudo certinho. E é isso, chegamos ao final desse vídeo, onde encerramos essa parte de fechamento de caixa. O fechamento de caixa de uma maneira negativa, quando o seu caixa dá negativo, um valor negativo, quando você gasta mais do que você vende, a ponto de pegar dinheiro do mês anterior emprestado ou a ponto de usar um valor, o dinheiro do dia anterior, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu sempre digo em todos os vídeos, qualquer dúvida, deixa pra mim nos comentários que eu te ajudo, tá? Que eu vou responder, eu vou procurar uma maneira de te ajudar, com certeza. E é isso, espero que o vídeo esteja te ajudando, tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu like aí pra dar uma forcinha. E até o próximo vídeo. Grande beijo!